Sejam todos bem-vindos ao podcast Carreira Smart, o podcast que discute habilidades, técnicas e ferramentas para você utilizar na sua agência de marketing para ser promovido mais rápido. Você que é profissional de marketing precisa fazer algumas coisas para conseguir a sua promoção muito mais rápido do que você tem tentado hoje. Meu nome é Estênio Moura e o tema de hoje é como ser reconhecido na agência. Essa é a maior pergunta, a pergunta que eu mais recebo das pessoas que me seguem, a pergunta que eu mais ouço das pessoas que trabalham comigo e a pergunta que não quer calar: como ser reconhecido na agência? Essa é uma pergunta que, antes da gente responder, a gente precisa falar uma coisa. Ser reconhecido é algo absolutamente subjetivo. Por quê? Para mim, ser reconhecido pode ser ganhar mais, para mim, ser reconhecido pode ser receber elogio, para mim, ser reconhecido pode ser ter uma promoção, mesmo sem ter um salário maior. Depende da pessoa. E aí você vai falar, Estênio, então você vai explicar que, na verdade, qualquer coisa pode ser reconhecido? Sim e não. Por quê? Primeiro de tudo, você precisa definir um critério do que é ser reconhecido. Né? Assim, você quer ser reconhecido? Me fala mais sobre isso. Eu fiz uma pesquisa com as pessoas que eu conheço que trabalham em agência e as respostas eram completamente diferentes. Era assim, para um ser reconhecido era fazer a diferença no trabalho. Para outro, ser reconhecido era ser respeitado pela liderança. Para outro, ser reconhecido era ganhar muito dinheiro na agência. Para outro, ser reconhecido era ser promovido a cargos de liderança. Ou seja, você primeiro precisa definir o que você quer como reconhecimento. É mais dinheiro? Ótimo, você vai correr atrás disso. É uma promoção de cargo? Melhor ainda, vamos lá, vamos correr atrás disso. Defina o que é reconhecimento para você. Mas uma coisa é fato. Para você ser reconhecido, você vai precisar ter duas atitudes. Não importa qual tipo de reconhecimento você queira dentro da agência. Seja para qual for, você vai precisar ser protagonista e ter uma atitude empreendedora. E aí você vai me dizer, Estênio, eu ouço isso todos os dias, em todas as reuniões, eu ouço isso de todo mundo, em tudo quanto é lugar na internet. Como assim? Tá bom, ser protagonista, ter uma atitude empreendedora, o que é isso? Eu falo muito sobre isso, porque eu aprendi como ter essas duas atitudes dentro de uma agência de marketing. Por quê? Existem várias formas de você ser protagonista e existem várias formas de você ter uma atitude empreendedora. Depende do lugar que você trabalha. Como há 15 anos eu convivo com agências de marketing, agências de promoção, agências de evento, agências de propaganda e agências digital, eu sei como ter uma atitude protagonista e como ter uma atitude empreendedora para poder ser promovido, para poder crescer dentro da carreira. Então vamos por partes. Atitude protagonista. O que é ser protagonista? Vamos entrar no conceito da palavra mesmo. Vamos fazer uma analogia aqui com um ator de um filme ou com um ator de uma novela, de um teatro, seja de que for. O que o protagonista faz? O protagonista é aquele que interfere nas cenas, ele interfere na história, ele faz coisas que vão mudar o jogo, ele vai fazer coisas que vão ajudar as outras pessoas, ele não se preocupa só com o próprio roteiro, vamos dizer assim, o roteiro do próprio personagem, ele vai interferir nas outras cenas, obviamente, para quê? Para que todas as pessoas melhorem, para que aqueles problemas que existem no filme, na peça, na novela, sejam corrigidos, sejam solucionados. Então o protagonista é aquele que não se contenta com o status quo, ou seja, ele olha para a situação e fala, caramba, como eu posso ajudar a melhorar essa situação? Quando você tem uma atitude protagonista dentro da agência de propaganda, significa você olhar para os problemas que acontecem na agência, significa você olhar para os problemas que as pessoas têm e falar como eu posso ajudar para que aquilo destrave, para que aquilo seja melhor. Isso é ser protagonista, é você assumir a liderança. Não precisa estar numa posição de liderança para liderar. Não, você não precisa estar numa posição de liderança para poder influenciar os outros. Você pode fazer isso através da sua atitude. E quando a gente fala de atitude empreendedora junto com protagonismo, é justamente isso. Vamos também fazer um paralelo. O que é o empreendedor? O empreendedor é aquele que coloca algo em ação, é aquele que resolve um problema. Pensa o empreendedor de uma startup. O que o empreendedor faz ao criar um negócio? Ele identifica um problema e fala, eu vou criar um negócio para resolver esse problema. Quando você se torna empreendedor da própria carreira, quando você se torna empreendedor dentro da agência de marketing, você começa a olhar para os problemas como oportunidade. Oportunidade de quê? Oportunidade de você realizar algo para tornar possível alguma coisa que não era e a partir dessa solução você colher
as recompensas daquela solução, daquele resultado que vai ser que vai acontecer depois de você fazer essa ação. Então, ter uma atitude empreendedora significa olhar para o problema como oportunidade e não olhar o problema como essa agência só tem problema, ou olhar o problema e falar todas as agências têm esse problema, isso nada vai acontecer. Isso é uma atitude de não responsabilidade. Você precisa sim ser autorresponsável e falar assim, eu não tenho culpa disso estar acontecendo, mas como eu posso fazer para que esse problema se transforme numa oportunidade para mim e eu resolva esse problema de alguma forma. Isso acontece muito nas agências. Por quê? Porque as agências naturalmente têm um ambiente de caos, um ambiente onde tudo precisa ser resolvido, onde existe muito problema. Então é fundamental que você olhe para as coisas como oportunidades. Eu trabalhei uma vez numa agência pequena, cara, e eu tinha que fazer absolutamente tudo. Era um caos. Eu entrei na agência. Quando eu entrei na agência, não tinha processo, não tinha sistema, a equipe de criação trabalhava do jeito que queria, do ponto de vista assim, não tinha nenhum tipo de ordem, não tinha nenhum tipo de cronograma, de organização. E o que eu fiz? Eu comecei a organizar todo aquele caos. Eu enxerguei o caos da agência como uma oportunidade para eu me desenvolver profissionalmente do ponto de vista de gestão de negócio e de projeto, e eu falei, como eu posso colaborar com os meus skills aqui? Eu trabalhei de uma forma absolutamente focada em transformar aquela agência num lugar melhor para que todos pudessem trabalhar melhor. Não só eu, mas também as outras pessoas. Ou seja, eu fui protagonista que eu falei, cara, temos um problema aqui, a agência não está organizada, era uma agência pequena, em ebulição, crescendo, mas a gente precisava de processo, a gente precisava de coisas a serem implementadas lá. E eu conhecia muita coisa, porque eu já tinha trabalhado numa agência grande, eu sabia o que precisava ser feito. Eu poderia ter ficado aqui e falado assim, eu vou deixar que as coisas aconteçam. Esse problema não é meu, esse problema é do dono da agência, da dona da agência, mas não. Eu fui começar a querer resolver, eu me envolvi, eu conversava com os donos da agência para ver como a gente podia melhorar, propunha novas saídas, propunha novas soluções. Em 3 meses eu fui promovido de gerente de contas a diretor de atendimento nessa agência. Era uma agência pequena, mas o meu reconhecimento veio muito rápido. Por quê? Porque eu tive uma atitude empreendedora e eu fui protagonista. O que eu fiz? Eu vi o problema e eu ia lá resolver como empreendedor interno, como intraempreendedor. Quando você consegue olhar um problema como oportunidade, tudo fica muito mais simples. Não vai ser fácil, óbvio que não. Você vai encontrar ambientes absolutamente caóticos, mas quando você olhar o caos, você vai falar, cara, aqui é o melhor lugar para poder ser reconhecido, porque onde tem caos tem oportunidade para melhoria. Se você entra num lugar onde parece uma repartição pública, tudo organizadinho, tudo bonitinho, dificilmente você vai conseguir se destacar. Por quê? Porque está tudo na caixinha. Você só precisa executar com começo, meio e fim. Não estou dizendo que não tem que ter processo, só que todo lugar tem problema. Quanto mais problema tiver, mais fácil é identificar o problema. Quando tem um lugar muito estruturadinho, bonitinho, cheio de processo, você vai encontrar problemas em outros lugares, não no processo, por exemplo. Você pode encontrar problema na captação de cliente, você pode encontrar problema na execução, você pode encontrar problema em outras áreas. Mas quando você entra numa agência e vê que existe um caos dentro, você tem problema de entrega, você tem problema de prazo, você tem problema de turnover, você tem problema de felicidade corporativa, você tem problema de captação de cliente, você tem problema de retenção de cliente, retenção de colaborador. Cara, olha o tanto de oportunidade, eu listei 10 aqui, você consegue agir em uma e se destacar e ser reconhecido. E não adianta você querer ser reconhecido antes de entregar resultado. Porque às vezes você entra num lugar e fala assim, ah, eu quero ser reconhecido aqui, ninguém me reconhece. Mas que tipo de resultado você está entregando? Ou você só está fazendo aquilo para que você foi contratado? Quando eu trabalhei nessa empresa pequena, me falaram assim, Stênio, você vai vir para ser gerente de contas aqui, você vai atender essas 2 contas e você precisa entregar esses resultados dessas contas. Eu poderia trabalhar normalmente e só entregar os resultados. Só que eu quis ir além. Por quê? Porque eu me envolvi. E quando você se envolve, você está mostrando um comprometimento com aquele lugar que você trabalha. As pessoas não vão te promover se você não mostrar o comprometimento com o lugar. Não é vestir a camisa do lugar, é vestir primeiro a camisa da sua carreira e falar, eu vou me desenvolver como uma liderança, eu vou usar este lugar como lugar para me desenvolver, e a partir disso a pessoa, a liderança que vai te promover, vai olhar para você e falar assim, cara, eu preciso promover esse cara, eu preciso colocar esse cara, essa pessoa, numa posição de liderança. Porque se ela está agindo assim numa posição de gerenciamento, imagina o que ela pode fazer quando ela estiver liderando mais equipes, quando ela puder tomar decisões. Não adianta. Você precisa entender uma coisa. Você não pode nunca
querer ser reconhecido antes de entregar resultado. Se você entregar o que esperam de você, tá ótimo. Por quê? Porque foi para isso que te contrataram. Só que aqui vem o segredo do over-delivery. Quando eu falo que você precisa entregar mais para ser promovido, é porque é verdade, você precisa ir além das expectativas. As pessoas esperam algo de você, você entrega mais. Qual que é a sensação? Caramba, esse cara vale muito mais do que eu pago para ele, vale muito mais do que eu contratei para ele. Você se torna um profissional indispensável, você se torna um profissional reconhecido, você vai ter o reconhecimento que todo mundo quer, que é o quê? É ser elogiado, é ser admirado pelos outros, é ganhar um salário melhor, é ser promovido a cargos de liderança. Ser reconhecido no final, você consegue ser em todas as verticais, financeiras e emocionais. Mas para isso você precisa começar de base, tendo uma atitude empreendedora e sendo protagonista da sua carreira e daquilo que está acontecendo na agência. Não ser o cara que reclama de tudo, não é ser o cara que vai falar que toda agência é igual, que toda agência tem problema. Quando eu entro numa agência e vejo que tem problema, eu vibro. Porque minha esposa brinca comigo, ela fala, você é louco? Eu falo, não, porque onde tem problema, tem recompensa. Por isso que eu sempre falo para as pessoas que trabalham comigo, se você quer crescer, se você quer trabalhar e estilingar a sua carreira, você tem que gostar de problema. Por quê? Porque ninguém gosta de resolver problema. Quando você se torna a pessoa que gosta e resolve os problemas, você se torna indispensável. E quando você se torna indispensável, qual é o seu valor? Você tem um valor muito maior para a companhia, você tem um valor muito maior do ponto de vista de percepção dos seus clientes, você tem um valor muito maior dos seus liderados, dos seus pares, das equipes com quem você trabalha. Se você é um diretor de arte, se você é um redator, se você é um profissional de mídia, seja lá o que for, quando você entrega um valor muito maior e começa a resolver problemas que antes não eram resolvidos porque as pessoas delegavam aquele problema ou não queriam olhar para aquele problema, você passa a ser a pessoa que resolve, cara, você vai ser desejado pelos outros para que trabalhem nas equipes. Quantas mudanças de equipe se tem porque pessoas de determinadas áreas são muito solucionadoras, são parte de fato da solução, e outras pessoas de outras áreas querem trabalhar com elas. Isso é comum acontecer. Por quê? Porque quando você assume a responsabilidade e o protagonismo e tem uma atitude empreendedora em relação ao lugar que você trabalha, em relação à sua própria carreira, você começa a mostrar para os outros que você é uma pessoa comprometida, uma pessoa engajada. Não é... Tem uma coisa que as pessoas acham, não é trabalhar 16 horas por dia, não é ficar fazendo 1000 coisas. Não é isso, não é sobre isso. Não é você agora querer fazer tudo, querer resolver tudo. Não, calma. Você só precisa ser parte de algo maior. Quanto mais você se ocupa com tarefas operacionais no seu dia a dia, menos tempo você vai ter para poder pensar em coisas que de fato mudem o negócio, coisas que realmente resolvam problemas mais sérios, que são essas coisas que vão fazer você ser promovido. Quando você tem um protagonismo e uma atitude empreendedora, também não é ficar se metendo no trabalho dos outros. Você às vezes tem esse comportamento e fala assim, tem um problema numa outra área. Então eu vou resolver o problema daquela outra área. Tá, mas o que tem de problema na sua área? O que tem de problema na sua cadeira? No cargo que você ocupa? Como você pode resolver os problemas que estão na sua competência hoje? Primeiro faça aquilo que é o seu trabalho com excelência para depois começar a expandir. Você vai ser aquela pessoa que vai ajudar, que vai interferir? Claro que vai. Mas você primeiro precisa ter uma excelência no seu trabalho. E quando você age com essa excelência, com esse comprometimento, com uma atitude empreendedora dentro da agência, com protagonismo, você começa a fazer diferença não só no seu trabalho, mas no trabalho de quem está trabalhando com você. Você começa a fazer diferença de fato no trabalho das pessoas e, obviamente, fazendo diferença no trabalho das pessoas, você faz diferença no negócio como um todo. As pessoas estão precisando de ajuda, só que você não consegue ajudar todo mundo ao mesmo tempo. Então, primeiro faça o seu trabalho e depois faça o trabalho das outras pessoas. Porque aí depois, e não só o trabalho das outras pessoas, passe a ajudar as pessoas a fazerem o próprio trabalho. Né? Passe a destravar, facilitar o trabalho das outras pessoas. Eu sempre falo que quando eu cheguei em posições de liderança, ainda como gerente, hoje como diretor, a minha missão é facilitar a vida profissional dos outros. Essa é a minha missão. Então como que eu faço isso? Presta atenção. Dentro da agência que eu trabalho, minha missão é facilitar a vida, primeiro, das pessoas com quem eu trabalho diretamente, para as minhas gerentes supervisoras. Depois, a minha missão é que elas facilitem, através também da minha liderança, que elas facilitem a vida das pessoas que trabalham nas áreas de operação, que trabalham em criação, que trabalham em estratégia, que trabalham em mídia, que trabalham em produção. A minha missão é cascatear essa facilitação de trabalhar em grupo. Então,
essa é a minha missão. Quando eu venho para as redes sociais, quando eu venho para os conteúdos, a minha missão é facilitar que o seu trabalho, que o seu crescimento profissional dentro das agências seja muito mais fácil. É te facilitar a vida, é te falar um pouco do que eu vivi e de coisas que eu identifiquei e decodifiquei para fazer as pessoas crescerem mais rápido. Todas as vezes que eu agi como protagonista, empreendedor da minha própria carreira, empreendedor da minha própria profissão, eu consegui crescer muito mais rápido. Eu falei, eu estava numa agência pequena, fiz um processo de imersão muito grande, de comprometimento e engajamento, em 3 meses virei diretor. Quando eu montei o meu plano de carreira, eu vou contar sobre isso, eu também virei diretor em 3 meses. Eu estava como gerente de conta, tinha saído de São Paulo, indo para Goiânia, voltei para São Paulo, voltei como gerente de conta de uma agência grande. E aí eu fiz um movimento de mudar de agência, sendo promovido depois que eu coloquei muito foco, protagonismo e atitude empreendedora dentro da minha carreira, dentro da minha vida. Então, eu vou contar 3 casos. O primeiro deles é dessa agência pequena, caos total. 3 meses, eu virei diretor. Como que eu fiz isso? Cara, eu identifiquei os problemas. Eu identifiquei aquilo que era oportunidade e o que não tinha controle como resolver. Existiam coisas que não dá para resolver, óbvio. Às vezes você vai identificar problemas dentro da agência que você trabalha que você não tem o menor controle e que não dá mesmo, você precisa gastar uma energia muito grande. Faça uma matriz de esforço e impacto. Desses problemas, quais são os problemas que você vai gastar uma energia menor e que vai ter um impacto muito maior nos resultados, na percepção, no tal reconhecimento que você tanto quer ter? Faça isso, eu fiz isso nessa agência, não tinha processo. E o processo começava no atendimento. Se eu, como atendimento, conseguisse colocar um processo, para mim era uma energia gasta muito pequena. Por quê? Porque aquilo para mim era lugar comum, era tarefa fácil para fazer. Só que o impacto de percepção na agência era altíssimo e para o cliente ainda mais alto. E se a percepção do cliente é ótima, para a agência vai triplicar o valor. Se você consegue gerar um valor para o seu cliente hoje, para a agência o valor é triplicado. Por quê? Porque as agências vivem dos clientes, certo? Então, observe quais são os problemas que existem na agência que você trabalha hoje, devem ter milhares, eu tenho certeza. Quais você tem controle que você consegue gastar uma energia menor para ter um impacto muito alto. A segunda coisa que eu quero dar de exemplo é quando eu fui trabalhar numa agência, que era uma agência que tinha mais pessoas sêniores, né? O conceito da agência era, vamos ter menos pessoas, só que todas essas pessoas vão ser de uma senioridade alta. Por quê? Porque a gente quer gastar menos tempo trabalhando. Quando eu cheguei na agência, entregando um valor muito maior, quando eu cheguei na agência, tinha um cliente lá que era super importante, mas estava assim, ó, em declínio. E aí eu pensei, cara, como é que eu vou resolver esse cliente? Cara, eu mergulhei, eu me afundei nesse cliente. Como assim me afundei nesse cliente? Eu passava 5 dias da semana no cliente. Não às 8 horas por dia, mas eu todos os dias estava lá. Por quê? Porque eu queria entender o que era valor para aquele cliente. O que aconteceu quando eu fiz isso? Eu trabalhei durante um ano, eu reconstruí junto com a equipe a relação com esse cliente, os projetos com esse cliente. No final de um ano, esse cliente virou para a agência e falou assim, eu quero fechar um contrato agora de recorrência com a agência. Era um cliente que fechava job a job. Ele falou, eu quero fechar um contrato de recorrência com a agência, só que eu quero que o atendimento seja o STEM. Sabe o que aconteceu quando falaram isso? Aumentaram meu salário em 30% sem eu pedir. Eu gerei muito valor para a agência, gerei muito valor para o cliente, porque eu gerei, né, por ter gerado muito valor para o cliente, eu gerei muito valor para a agência. Eu não necessariamente organizei as coisas dentro da agência, mas eu entendi onde estavam as necessidades, onde estavam as dores do cliente, onde que a agência poderia conectar nas dores do cliente, o que a gente tinha de solução como agência e o que o cliente tinha de problema. Porque às vezes o cliente tem um problema que a agência quer resolver que não tem competência para resolver aquele problema. Às vezes você é uma agência de promoção e quer resolver um problema que uma agência de digital resolveria. E você não sabe resolver. E aí você resolve mal. E aí você não gera valor. Por que você não tem a sua capacidade aqui como agência de promoção e resolve problemas de promoção com aquele cliente? Ou por que você não é uma agência especializada em performance, em digital, e resolve problemas de digital dessa agência, dessa empresa? Quando você conecta e sintoniza necessidade e competência, boom, você gera valor. E quando você gera valor para o cliente, você gera valor para a agência, triplica esse valor. E aí quem está no meio, quem está liderando? Você. Eu estou falando de atendimento porque é a minha área, mas se você como criativo olha o que o cliente tem de deficiência, o cliente não tem um brand book, o cliente não tem uma marca, o cliente não tem uma arquitetura de marca, você pode entregar isso, por que não você não propõe isso? Se você é uma agência que sabe fazer isso, se você é um profissional que tem essa competência, isso vale para todas as áreas da agência. Se você começar a fazer isso, gerar o valor certo para a dor certa que o cliente tem, você vai gerar muito valor para a sua agência.
E quando você é o líder de geração de valor para sua agência, você cresce automaticamente. Eu fiz isso nessa agência em 2013, de 2012 para 2013, e aumentaram 30% o meu salário, sem eu ter pedido. É isso que eu quero dizer. Então, faça isso, que você vai ver o seu trabalho crescer de uma forma absurda. E a terceira coisa, que foi o que eu disse, quando eu resolvi assumir o protagonismo e ser empreendedor da minha própria carreira, eu olhei para o cenário que eu estava na agência em 2018 e falei assim, caramba, essa agência não tem plano de carreira. Olha que descoberta que eu fiz. E aí eu descobri que nenhuma agência tinha, ou quase nenhuma, ou todas que eu trabalhei não tinham plano de carreira. E eu pensei, eu fiz uma pergunta para o meu chefe, falei, cara, qual que é o plano de carreira para mim? E o meu chefe não soube responder. E não tem nada de errado com isso, porque ele também não foi treinado para montar um plano de carreira para você. No caso, para mim aqui. E aí eu pensei, eu saí da reunião, falei, caramba, o que eu vou fazer? Aqui não tem um plano de carreira para mim, e agora? Eu parei, sentei, montei um plano para mim para eu virar diretor. Eu falei, o que eu preciso fazer para ser diretor? Ah, eu preciso vestir já o calçado de diretor, eu já preciso agir como diretor, eu já preciso ter uma mentalidade de diretor, eu já preciso conviver com diretores para entender como eles agem, como eles pensam, né, do que eles se alimentam. E aí eu falei, cara, eu vou começar a agir como diretor. E falei, cara, algumas coisas aqui não são tão boas que eu já identifico nas minhas lideranças, eu vou tentar ser melhor aqui, trazer um pouco do que eu tinha de gerência, um pouco do que eu tinha de executivo, para poder ocupar um cargo melhor e ter ainda a empatia das pessoas, ter ainda a proximidade das pessoas. Eu falei, cara, eu vou fazer isso porque se eu fizer isso eu vou ser promovido mais rápido. Mas batata, não deu outra. 3 meses depois eu fui promovido. Eu fiz um plano para ser promovido em 6 meses. E em 3 meses eu fui promovido. Por quê? Porque eu tive foco, assumi o protagonismo da minha carreira e fui atrás daquilo que eu queria. Então, ser reconhecido, primeiro, significa você assumir o protagonismo e ter uma atitude empreendedora em relação a tudo que acontece no seu dia a dia. Se você não fizer isso, você nunca vai ser reconhecido. Seja lá qual for o reconhecimento que você queira. Reconhecimento de salário, reconhecimento de aumento de promoção de cargo, seja lá o que for, de elogio, você não vai ter se você não for o protagonista da sua própria carreira. Se você não se comprometer com aquilo que você entrega. Então, esse é um jeito de se fazer. É uma forma que funcionou comigo e vai funcionar com qualquer pessoa. Porque eu sou uma pessoa comum, eu não sou uma pessoa especial. Eu fui aprendendo a fazer isso e é isso que eu estou propondo aqui, ensinar. E aí você vai me dizer, tá, mas na minha agência ninguém é reconhecido. Eu quero muito ser reconhecido, mas na minha agência ninguém me é reconhecido. Sempre tem alguém olhando. Trabalha duro, trabalha com excelência, busque sempre entregar resultados ótimos. Não resultados bons, resultados ótimos. Se preocupe com a excelência, com a entrega perfeita daquele projeto. Vai ser perfeito? Não, não vai. Mas sempre vai ter alguém olhando e falando, caramba, aquela pessoa ela está sempre preocupada com a excelência. E eventualmente aquela pessoa pode te indicar quando ela sair de lá. A minha promoção para a diretoria, nessa última movimentação que eu fiz, foi assim. Eu trabalhei muito duro na agência que eu estava, a ponto de uma pessoa, um par, me reconhecer quando ele saiu, teve uma oportunidade de me indicar, ele me indicou e eu fui promovido. Eu não fui reconhecido dentro da agência, eu fui reconhecido fora. E quando você trabalha certo, quando você tem uma atitude empreendedora, uma atitude protagonista em relação ao seu trabalho, em relação às suas entregas, o reconhecimento pode vir de qualquer lado. Não fique esperando o reconhecimento só do seu chefe ou só da empresa que você trabalha, da agência que você está. Você pode esperar reconhecimento vindo de todos os lados. A segunda coisa que as pessoas falam é, reconhecimento não paga boleto. Mas reconhecimento é o veículo. Porque na verdade o que você quer é ser promovido, o que você quer é ganhar mais. E quando você é reconhecido, você ganha mais. Quando você é reconhecido, você é promovido. Então, reconhecimento de fato não paga boleto. Mas, se você ficar preocupado também só com o dinheiro, depois de 3 meses, tudo vai passar. Por quê? Porque aquele dinheiro que você ganhou já foi incorporado na sua rotina. Que é a terceira coisa. Não adianta você falar que ser reconhecimento é ganhar dinheiro. Não é só ganhar dinheiro. Não se preocupe só com isso, você precisa sim ganhar bem. Você precisa ganhar a média de mercado, pelo menos. No mínimo a média de mercado. Não adianta você estar abaixo, porque isso vai te trazer uma infelicidade. Mas a felicidade como um todo, ela vai ser composta por dinheiro, ela vai ser composta por elogios, ela vai ser composta por envolvimento em projetos maiores. Então não adianta você ficar só esperando dinheiro. Por mais que você fale, reconhecimento não paga boleto. Depende do que é reconhecimento para você. Reconhecimento é promoção, reconhecimento é participação em projetos maiores, reconhecimento é sim aumento de salário, tá bom? Então não adianta também querer ser reconhecido forçando a barra. Reconhecimento vem depois de resultado. Não adianta você querer ser reconhecido antes.
ou prejudicar os outros para ser reconhecido, falar que fez algo que na verdade não foi você que fez. Você precisa ser íntegro, você precisa ter legitimidade sobre aquilo que você está aspirando. Não adianta você ter um tipo de comportamento que é passar a perna nos outros. Não adianta você ter um tipo de comportamento que é trabalhar para prejudicar os outros. Não adianta, você precisa ser íntegro, fazer os seus resultados e a partir dos seus resultados você almejar o seu reconhecimento, você almejar a sua promoção, você almejar o seu aumento salarial. Seja reconhecido porque você protagonizou naquele projeto, porque você fez algo realmente de valor para a empresa, que você transformou a agência em um lugar melhor para se trabalhar, que você transformou a agência em um lugar melhor para as pessoas estarem, que as pessoas querem agora estar na agência também por sua causa, porque elas gostam de trabalhar com você. Algum projeto que você fez a diferença. Você precisa ter resultados tangíveis para poder mostrar que você deve ser reconhecido. Não fique esperando, mas ninguém me reconhece, eu estou esperando. Você precisa mostrar, você precisa se expor, você precisa falar sobre aquilo que você faz. É importante esse marketing pessoal, que não é autopromoção barata. É de fato expor aquilo que você está fazendo, expor o seu dia a dia, mostrar que você de fato está fazendo a diferença na agência. As agências precisam de gente assim. As agências precisam de pessoas que estejam de fato comprometidas com os resultados das agências. As agências precisam de pessoas que estejam comprometidas com o negócio. As agências precisam de pessoas que querem de fato ser parte da solução. Quando você se torna parte da solução, a sua promoção dentro da agência se torna cada vez mais rápida. Por quê? Porque tem muita gente que só fica delegando o problema, que se vitimiza, tem muita gente que não quer ser parte da solução, quer ser parte sempre só do problema, que acontece alguma coisa e não quer resolver. E a dica mais poderosa para você ser promovido mais rápido, para você ser reconhecido dentro da agência que você trabalha, é de fato você sempre ser parte da solução. E como ser parte da solução? Muito simples, muito simples. Quando você tiver um problema, você não vai mais se lamentar por aquele problema. E você tem problema todos os dias. Eu garanto que pelo menos 10 problemas você tem, pelo menos um problema cabeludo você tem por dia. E quando você, ao encontrar esse problema na sua frente, seja que alguém te traga ou que você está passando por aquele problema, você vai fazer essa pergunta: como a gente pode resolver esse problema? Como a gente pode resolver esse problema? Como a gente pode resolver esse problema? Eu repeti 3 vezes para ficar gravado na sua cabeça. Não adianta você chegar num problema e falar assim: nossa, mais um problema. Nossa, de novo esse cliente? Nossa, de novo a criação fez isso? Nossa, de novo o atendimento colocou um briefing errado? Nossa, de novo a mídia não entregou tal coisa? Nossa, de novo. Para de reclamar. Seja parte da solução. Temos um problema? Temos. De quem foi a culpa? Não importa. Seja sempre parte da solução, porque sendo parte da solução, você passa uma mensagem de comprometimento. E quando você está comprometido com algo, você encontra a solução, e a solução traz resultados. Sejam eles menores ou maiores, mas traz resultado. E quando acontece resultado, acontece reconhecimento. E reconhecimento pode ser qual tipo de reconhecimento você desejar. Depende do seu foco. O que é importante é você ser parte da solução sempre, não seja parte do problema. Existe muita gente que é parte do problema. E quando a pessoa é parte do problema, quanto mais problema ela tem, mais ela fica chateada, mais ela fica desmotivada, menos comprometida ela tá, menos engajada ela tá. Menos comprometimento, menos engajamento, menos felicidade corporativa dentro do trabalho e com a sua carreira, menos você produz. Não é equipe de alta performance. É uma equipe e é uma pessoa que entende o papel dela dentro do trabalho, que entende que ela pode sim fazer a diferença, e você só faz a diferença na sua agência quando você é parte da solução. Você quer fazer a diferença na sua agência? Então seja sempre parte da solução e não parte do problema. O problema vai acontecer, esteja você lá ou não, mas quem vai resolver aquele problema? Quem vai ajudar a resolver aquele problema? Eu convido que seja você, porque se você liderar a solução daquele problema, mesmo que aquele problema não seja resolvido, você mostrou um comprometimento em resolver as coisas, você mostrou que está interessado em crescer, que está interessado que a agência resolva algum problema. Claro que vai ter um monte de problema, é claro que alguns problemas não vão ser resolvidos. E seria ilusório a gente achar que tudo vai ser resolvido e que a gente vai ter uma vida super equilibrada e linda dentro das agências. Mas não é assim, nem nas agências, nem em lugar nenhum. A gente está cheio de problema, e problema é bom. Por que problema é bom? Porque atrás do problema tem sempre uma recompensa. Porque entre problema e recompensa tem a solução. Se você estiver no meio, na solução, você vai ter a recompensa, que é o seu reconhecimento.
Não adianta você querer ter reconhecimento sem ter resultado, sem entregar uma solução de algo. Por isso que é importante ter uma atitude empreendedora. Quando você tem uma atitude empreendedora, você olha o problema como oportunidade. Oportunidade de quê? De pensar em uma solução, de pensar em uma forma inovadora de fazer aquela coisa que é feita há muito tempo daquele jeito e não está trazendo os resultados que são esperados. Você precisa ter essa atitude. Essa atitude empreendedora é para 100% dos seres humanos na Terra. Todo mundo deveria ter isso em casa. Se você é dona de casa, se você é dono de casa, se você é pai, se você é mãe, seja lá o que você for, você precisa olhar para o problema e ser parte da solução. Se você for parte do problema, você nunca vai resolver aquele problema. Você precisa ser parte da solução. Eu quero resolver. A pergunta ouro é: como eu posso resolver esse problema? Essa é a pergunta de ouro. Como eu posso resolver esse problema? Como eu posso ajudar a resolver esse problema? Às vezes não é você que vai resolver, mas você pode participar da solução. O ponto é, seja sempre parte da solução e não só parte do problema, porque quem é promovido é quem pensa na solução. Não é quem fica pensando no problema. Você pensa no problema, obviamente, mas você não pode pensar no problema como um obstáculo. Você precisa pensar no problema como oportunidade. E quando você pensa no problema como oportunidade e traz uma solução, seu crescimento, sua promoção, ela vem rápido. Eu tive 3 momentos que eu fui promovido em 3 meses. 2 vezes promoção salarial e de cargo e 1 vez promoção de salário, em 3 meses. Eu te desafio a ser promovido em 3 meses. Dá. Só que você tem que parar de reclamar, você tem que parar de terceirizar o problema. Você tem que olhar aquele problema que está na sua frente, que é da sua área, e falar, tá bom, como que eu resolvo esse problema? Como eu posso resolver ou posso ajudar a resolver esse problema? Quando você fizer isso, tudo vai ficar mais fácil. Não só a sua vida, mas a vida da agência, a vida dos seus familiares, a vida dos seus amigos, tudo vai ficar melhor. Eu tenho certeza, porque a sua cabeça vai mudar. Quando você também só pensa em problemas, você fica depressivo, você fica para baixo, você precisa pensar para frente, pensar solução, agir. Quando você age em direção à solução, as coisas vão acontecendo. Não é mágica, não é magia, não é. É uma questão de frequência de energia, você tem que operar numa frequência mais alta, você tem que operar numa frequência que quer resolver as coisas. E não aquela coisa de sempre, vou marcar um call, para marcar outro call, para falar mais de problema, para falar mal de outra área, para falar mal dos outros. Não, para com isso. É por isso que as agências não estão conseguindo crescer, porque as pessoas não estão conseguindo pensar de uma forma de crescimento. Não é a agência que está errada. É a mesma coisa que a gente fala do país. Não é o país que está errado, são as pessoas que estão erradas. O país é feito de pessoas, as agências são feitas de pessoas. Quando as pessoas se conscientizarem que elas têm que ser protagonistas, que elas têm que ter uma atitude empreendedora dentro das agências com as próprias carreiras, a gente vai conseguir ter um ambiente, um mercado e um modelo de negócio completamente diferente. Eu espero realmente que você tenha entendido isso, que você comece a aplicar. Eu não quero ser duro aqui, mas eu preciso te abrir os olhos. Às vezes vai ser mais difícil você conseguir, vai ter agência que é mais difícil, vai ter agência que é mais fácil, tem agência que tem menos problema, tem agência que tem mais. Mas fato é, para você ser reconhecido numa agência, crescer, ser promovido, ganhar mais, você precisa ser parte da solução. Para de pensar só em problema. Olha o problema e vai para a solução. Entende o problema, entende a causa. Quem pode ajudar? Cria um grupo de trabalho para poder resolver aquele problema, cria um novo processo, inova, pensa, criatividade. Todos nós, seres humanos, somos criativos de natureza. Vamos usar essa criatividade, vamos usar a nossa inteligência para prover valor para os negócios que a gente trabalha, é assim que a gente vai crescer. Fechado? Esse foi mais um episódio do Carreira Smart, o podcast que discute habilidades, técnicas, ferramentas para você ser promovido muito mais rápido na agência que você trabalha. Eu confio, eu sei, eu já fiz isso várias vezes na minha carreira e todas as vezes que eu apliquei essas ferramentas, essas habilidades, eu cresci. Eu desafio você a aplicar, deixe seus comentários aqui no vídeo, deixa um like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, vamos fazer essa mensagem chegar para mais gente, para que a gente consiga de fato não mudar o mercado, melhorar o mercado, evoluir, todo mundo crescer. Fechado? Um abraço, valeu, fui!